gravar. Bom, nós vamos fazer, a ideia é que a gente faça assim como ontem, né? Primeiro momento, nós vamos fazer um exercício juntos para a gente entender aqueles conceitos fundamentais ali e bem elementares, aliás, né, de desenho técnico. Quais são eles, gente? Só para nós se nortear aqui. Quem me ajuda? Quais são os nossos conceitos aí que nós precisamos ter, primeiramente, para poder fazer o traçado aí, né, de qualquer figura que nós necessitamos? Conhecer os diedros. Perfeito. Conhecendo os diedros, automaticamente a gente está conhecendo o plano, né? E o semiplano. Sim. Então, Sim. primeiramente, a gente parte de uma ideia muito geométrica, né? Muito no plano. Ou seja, e também com aqueles conceitos lá de ponto, reta, semirreta, circunferência, aquelas coisas elementares das quais nos dão um subterfúgio, né, para que a gente consiga partir para algo maior. Bom, no segundo momento, então, baseado naqueles conceitos elementares, né, de desenho, muito geométrico ainda, a gente consegue chegar neste aspecto da qual o Rafa acaba de mencionar, né? Conhecer os diedros, o plano, né? Já vimos ontem que, no caso das nossas representações aqui, através dos diedros, a gente consegue uma sobreposição, não é verdade? Então, também, com base nisso, a gente consegue fazer desenhos de acordo, né, às nossas especificações técnicas. Quais são elas que nós também vamos levar em conta aqui? O traçado desse desenho, né, baseado linha cheia, linha tracejada, um traço fino, um traço cheio, contínuo ou não, tudo isso é importante e muito relevante. Outro aspecto, né? Apesar da gente querer passar uma informação, a credibilidade do nosso trabalho vai também estar ali na questão, né, de como a gente apresenta ele, como a gente informa as pessoas daquilo que elas vão ler. Bom, com respeito a isso, a gente consegue finalmente iniciar a nossa aula de hoje. Antes, deixa eu voltar aqui. Ô, Rogério, tu me mandou umas plantas ali, podemos ver? E vamos mostrar para os colegas. Eu vi rapidamente, não sei ainda se está tudo certo, tudo errado. Está tudo certo, né? A gente desenhou. Deve estar alguma coisa errada, né? A disposição dos desenhos. Vamos dar uma olhadinha que a gente já faz uma recapitulação, inclusive nessa questão aí dos selos, enfim, né, que a gente mencionou agora. Então, deixa eu aumentar mais o meu volume aqui, que, olha, já está todo, eu que estou com problemas. Bom, vamos ver aqui. Ó, então, o nosso colega, ele acaba de nos enviar. Primeiro, vamos analisar o aspecto, tá, gente, aqui, dessas informações que ele nos trouxe, de como está sendo apresentado a cara, né, aquela parte que vende do nosso trabalho. Aqui, com respeito ao layout do papel, que parece que ele adivinhou, né, eu vou solicitar isso também nessa proposta aí de trabalho que eu vou fazer com vocês. Vamos analisar o layout do papel. Bom, o que a gente vê aqui? Esse papel é um tamanho, deixa eu ver. Ele é o quê? Um A3? A3, isso. 3, né? Gente, por que que visualmente eu mais ou menos, né, defino que é um A3 e o Rogério, que nos trouxe aqui a informação, confirma? O que vocês acham? O tamanho do rótulo. Exato. O rótulo, sabemos que no fechamento total, ele deverá ficar ali, né, na medida praticamente de 1:4. Bom, aqui nós visualmente estamos vendo que ele deveria ter fechado um pouco mais para cá, concordam? Tu me corrige, Rogério, se eu tô... Sim ou não? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Então, aqui onde eu passo o cursor do mouse, não sei se vocês enxergam aqui o meu cursor, ele deveria, este rótulo aqui, ou seja, o nosso selo, ele deveria finalizar aqui, aonde o Rogério deixou delimitado aqui, mais ou menos. Bom, beleza. Isso, né,
Deveria, mas não está, mas ainda assim não compromete completamente o nosso desenho. Por quê? Porque nós temos lá também normas, inclusive para dobrar o papel. A gente não ficou minuciando aqui, mas existe, tá? Então, essas normas a gente consegue saber como que faz a dobradura de maneira correta. Bom, outras características que envolvem aqui o nosso papel. Com base no visual, consigo ver que este papel, ele obedece, né, uma disciplina aqui nas margens. Quais são elas, se estão corretas ou não? Qual disciplina que ele colocou aqui nas margens? 25 milímetros 25 milímetros do lado e 10 milímetros. esquerdo e 10 milímetros. Aqui me parece que não está com 10, me parece que é 7, não é isso, Rogério? Isso, até a 13 é 7, né? Exato. Por que que eu estou dizendo? E vamos verificar, porque assim, se vocês me corrijam se eu estou vendo, e estou pedindo para ele me confirmar, porque daqui a pouco o meu olho, né, meu visual está me enganando. Mas, gente, por uma questão de proporção, né, isso é lá, muito metrologia, né, a gente consegue ver que se aqui tem 25 milímetros, e é o que nós estamos habitualmente acostumados a ver, não podemos dizer que aqui tem 10, concordam? Teríamos que ter pelo mínimo, quase que metade disso, né? Sim ou não? Oh, meus colegas. Tô correto ou não tô? Tá. O Rogério me disse que tem 7. Eu achei de cara que era. E ele me confirmou que é. É isso, Rogério? Ou é os 10 que o Rafa achou? Sim. É 7, né? Esse tá Está com 7. certíssimo. É 7. Até a 3 é admissível os 7 milímetros, né? Lá na margem direita. Bom, ainda com respeito aqui a este trabalho que está sendo apresentado, o que, que a gente está levando em conta? A disposição do desenho, o selo, que nem nós falamos, né? Os textos. Bom, aqui, ó, eu vejo duas linhas aí, né? De referência soltas aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo? Onde está passando o meu cursor, aqui bem no fim da tela? Sim. Sim. Gente, isto aqui, ou eu faço em toda a volta do papel, ou eu não deixo só duas. Quem concorda e quem discorda? Eu concordo. Sim. Então, nós temos dois modos de apresentar, que eu não me lembro se a gente frisou bem lá, né, nas outras aulas, mas enfim, aquilo são linhas que nos ajudam na dobradura do papel. Não só a gente, né? Normalmente, eu não sei como é que funciona lá, né, Rogério? Se é vocês mesmos que fazem a plotagem ou se manda para fora. No meu caso, quando eu tenho plantas, eu mando, né, para uma casa aí de plotagem que fazem isso. Como eu mando em PDF, ou eu deixo, né, tudo, ou eu não deixo nada e eles lá dispõem da maneira que eles consideram lá tá eficiente para fazer a dobradura. Então, ali ficou duas linhas perdidas. Pô, que coisa, hein, Rogério? Tu quis me ajudar e eu tô aqui achando duas linhas perdidas no meu trabalho. O que acontece? Esse selo e essas linhas já vem num bloco pronto já para a gente utilizar, é padrão. Tá, é padrão. Interno. Tá, gente, desculpem, eu tô achando que ele tá usando o AutoCAD. Mas, assim, é um padrão deles lá, tudo bem. Eles estão obedecendo, né, uma nomenclatura. Eu lembro quando eu trabalhei numa fábrica de fertilizantes, inclusive, né, as nossas nomenclaturas eram bem diferentes de algumas normativas técnicas, porque eles tinham alguns princípios norteadores deles mesmos. Isso é comum acontecer. Mas se nós fôssemos entregar um trabalho aí, né, algo mais empírico, né, como aqui, né, nós estamos estudando o desenho técnico por ele mesmo, né, a gente não está criando coisas, né, enfim, nós então faríamos a coisa, né, de uma maneira bem minuciosa, desculpem. Bom, o que a gente está levando em conta também? A disposição do desenho. O que vocês acham? Correto? Correto, né? Olha só. Ele desenhou aqui, ele tem os detalhamentos, né, das peças. Ele aproveitou o papel. Aqui ele botou uma esteira
Ele fez os detalhes, deixa eu grifar, acima? Esses detalhes pertencem aqui? É isso, Rogério? Essa planta de detalhes depende aqui, refere-se aqui? Na verdade, é uma coisa só, né? Aí são as Tá. vistas, né? Aí, no Sim. caso, seria a planta. Esse é a vista em Esse planta. seria a planta. Tá. Sim. Ok. Os detalhes estão aí na isométrica. Tá, entendi. Então, o que acontece aqui? Ó? Ele está nos explicando bem como é. Ele está nos dando a escala, 1:35. O que significa quando ele nos dá essa escala? Ele reduziu ou ele ampliou? Reduziu. Reduziu. É isso? O que tu fez, Rogério? Isso. Esse desenho é muito pequeno com relação a esse, por isso que tu botou na 1:10? Ou ele é muito grande? Não, eu aumentei para mostrar os detalhes, né? Então, eu não sei quem é que falou que ele reduziu, gente, ele ampliou. Escalas, 1:35, 1:25, 1:20, 1:10 são Aumenta. escalas que aumentam. Por que isso, E né? para cima diminui. Isso. Então, ali significa que ele tinha algo, né, que para aquelas princípios ali de desenho, ele precisou ampliar para que nós aqui conseguíssemos ver de uma maneira mais confortável e efetivamente fizéssemos a leitura. Bom, o que eu vejo aqui, ó? Aqui me parece, aí tu me corrige, Rogério, se eu estou correta ou não. Ele tem cotas aqui. Parece que aqui onde eu passo com o cursor, as linhas de cota estão mais cheias. Tá correto isso? O que a gente precisa ter cuidado, que eu não falei para vocês, mas os colegas nossos, tem dois, né, que parece que trabalham com desenho aí computacional. O AutoCAD, os outros programas eu não estou habituada a usar, mas o AutoCAD, sim. Lá no AutoCAD, quando a gente faz conversão para PDF, a gente tem um modo ali para visualizar o desenho antes. Eu não sei se esses que vocês usam tem também. Eu não sei, eu trabalho na parte de montagem metálica, né? Tá. Certo? E a gente trabalha em cima de desenhos. A gente trabalha em cima de tags, de medidas das peças, entendeu? E ele não estaria faltando os tags das peças, as dimensões das peças, seria isso? Não. Aí eu não sei especificar se agora nós vamos chegar no selo e vamos ver o que tem de informações lá. Mas ali, na hora da conversão, que eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente converte algo que está em desenho para PDF, a gente sabe que existe qualquer diferença milimétrica ali para a questão escalonar. Estou correto ou não, meninos? Os outros que trabalham, o Rogério, que acho que usa o CAD. Por isso que eu não chamei a atenção. Penas, né? Isso, a gente tem as penas. Por isso que eu não chamei a atenção para vocês de outros aspectos. Vocês estão vendo aqui, ó, quando ele converteu que essas linhas aqui de fora, elas estão mais cheias e elas não findaram no fim da folha? Por que isso? Porque esse desenho está em PDF. Na hora que ele converteu, estas folhas aqui, se tu fosse plotar isto direto, não apareceriam. Não é verdade, Rogério? É isso mesmo. Essas aqui do canto ficaria como sendo o final da folha. Só apareceria esta aqui, onde eu passo com o cursor, as de dentro. Então, isto aqui, provável que foi uma diferença milimétrica ali na hora de conversão dos programas. Então, isso a gente precisa ter cuidado. Outra questão foi essa sobreposição aqui da linha de cota, ó. Se fôssemos falar, né, esta linha está chamando para um aspecto maior do que a própria peça, não é isso? Só que a gente vê que tem problemas aqui na hora das penas, ó. Não é o nosso caso aqui, mas quem trabalha com AutoCAD, que o Rogério ele falou, a gente faz linha por linha, antes do desenho, a gente diz quais penas, né, que seriam o quê? As dimensões das nossas linhas que nós vamos ter que usar. Aqui tem uma linha sobreposta perdida. Quem é que notou onde está?
O dono do desenho já achou? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo onde eu tô? Vocês veem onde eu passei com o cursor aqui? Sim. Isto aqui é um bloco que veio para o Rogério e alguém, de tanto movimentar no bloco, ou até mesmo ele, ó, deixou uma linha perdida aqui, ó. Por isso que a gente vê este lado aqui mais à esquerda, quem olha o frontal, mais fino o traço, e aqui mais cheio. E isso pode acontecer em todo o nosso desenho. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aí que eu não atentei. Bom, visualmente assim eu não vejo. Mas aqui eu já vi de cara, ó. Quando eu abri o desenho, eu vi que tem uma linha perdida. Essa linha vai aparecer na folha. Ela deve aparecer ou não? Não. Não deve. Bom, vamos a outros aspectos aqui do desenho. Aqui onde ele informou, tá correto? O texto? E aí, me ajudem? Por que que pode? Porque aquele papel é um papel A3. Nós conseguimos ter aqui, ó. Não é isso, Rogério? Nós conseguimos ter aqui, vou diminuir um pouco aí para vocês a escala, toda uma região, caso houvesse uma aprovação desse projeto. Então, aqui, ó, perfeito, ele poderia sim ter usado esta região para texto. Se não, a região usada seria esta aqui onde eu passo com o cursor. Bom, vamos analisar o selo. Já vimos que o selo deveria ter vindo até aqui, gente. Deveria. Mas ok. Bom, aqui ele nos dá um outro texto em cima, né? Falando ali algumas diretrizes, que o documento aqui é uma propriedade. Gente, vou falar disso que a gente não falou. Desenho é propriedade de quem? Da empresa. Da empresa, de quem desenha, de quem produz. Claro, não estou dizendo que o Rogério agora, o dia que terminar a obra lá, vai botar embaixo do braço todos os documentos da obra, porque ele desenhou, né, Rogério? E sair com eles. Não, não é isso. Mas tu é o autor daquilo, que nem projeto. Até o ano passado, vocês poderiam se inscrever no CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, não mais de arquitetura. Todos os técnicos. Agora tem um outro conselho, eu não lembro bem, vocês devem se informar lá na escola com o Rafa, que ele deve dizer qual é o conselho que vocês vão se registrar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Uma vez tu fazendo um projeto, como tu é responsável por ele, né? Pelo tempo de existência dele, principalmente aí durante 5 anos, legalmente, né? O desenho é teu também. Por isso que nos desenhos normalmente vai quem projetou e o nome de quem desenhou. É um direito autoral, não é isso? Então, aqui, corretíssimo, ó. A empresa está se posicionando, ela está dizendo que outra empresa, outro estaleiro, seja lá quem for, não tem direito ao desenho dela. Aqui que ele fez, ó, ele colocou a descrição. O que significa esse quadro aqui? Para as revisões, né? Então, aqui, ó, tem as datas, a verificação e a aprovação. O que seria essa sigla aqui, Rogério? É alguma coisa relacionada ao próprio desenho? Hã? Essa sigla é quem projetou. Ah, de quem projetou, tá. Então, aqui, ó... É projetista verificador. Tá, entendi. Aqui, gente, então, ele tem toda a numeração, ele deixou já um espaço sabiamente correto, porque daqui a pouco, se há algum detalhe que vai ser escrito e rubricado na planta, pode ser, não pode? Vocês veem isso lá? Às vezes, por exemplo, ó, teve um erro aqui, sei lá, aqui era né, A35, foi A36. Não vai se desenhar tudo, né? Então, o que faz? Se anota aqui, arruma-se a caneta, né, em penas das cores que a gente tem aí para documentos e faz uma rúbrica no lado. É correto isso? Sim ou não? Sim. Lá nos órgãos, né? Quando a gente vai na prefeitura, por exemplo, largar um projeto, nas concessionárias, a gente faz isso.
Às vezes tem o número da residência errado. A gente não risca, a gente não passa errorex, isso não pode. Isso é rasura. A gente simplesmente faz a rúbrica, né, do desenhista, do projetista, do dono do projeto, e diz ali que fez uma ratificação daquilo. Então, ali ele deixou um espaço para todas as relevâncias aí que vai conter esse projeto, muito sabiamente. O cliente, né, o dono do projeto, o título, né, aqui provavelmente é alguma coisa dos arquivos deles lá, das quais eu desconheço, e a quantidade de folhas. Isso aqui, gente, quando a gente tem um de um, o que nos remete que a gente já viu aqui nas aulas? Significa que não tem a parte 2 desse desenho, não é isso? Isso. Significa que tudo que eu tinha que ter de informação, né, dessa esteira com roletes tipo 3, está nesta folha. E vamos ver se está. Opa! Olha, parece que está. Nós temos aqui a esteira, né? Nós temos a vista, nós temos os detalhes, né? Nós temos a outra vista. Então, com certeza, né? Por se tratar de um desenho aí altamente mecânico, nós já vimos, né? Ele é baseado simplesmente, né, na nomenclatura aí de vistas mesmo, de desenho técnico. Eu tenho todas as informações que eu preciso para essa esteira? Para executá-la, ou então para pegar a planta e fazer um ajuste qualquer, uma preventiva, seja lá o que for? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, continuando, acho que tem outros aqui. Vamos ver se eu consegui baixar todos. Ó, novamente. Eu tenho aqui uma folha de papel. A3, provavelmente, né? Sim ou não, Rogério? Sim, sim. A 3 Sim. também. Vocês notem que o selo ele tá maior que o outro. Mas devia ser um pouco mais. Bom, vamos ver. Primeira coisa. Se fosse uma planta que vai ser, né? Isso é dos arquivos deles, né, gente? Frisando. Eles estão acostumados assim, o nosso colega já nos disse ontem. Essa quantidade de informação do selo tá ok? De texto aqui. Falta a parte das aprovações, né? Se eu fosse entregar isto em algum lugar para ser aprovado fora do estaleiro, eu teria que ter a parte ali para as pessoas assinarem e os engenheiros que aprovam isso, por exemplo, prefeitura, outros setores, não é isso? Provável que os projetos deles lá, né, quando feitos para implantação do estaleiro, não tinha nada naquele formato ali para texto. Porém, para um fim interno, tá ok. Bom, o que nós podemos ver aqui de detalhes? Bom, aqui ele colocou alguns dados, né? Até acho que foi o seu Pedro, né, que comentou que se deveria ter ou não algumas informações aí referentes. Aqui ele está nos dando dados técnicos, nos mandando, né, a uma norma, dando os diâmetros, as espessuras, área de seção, peso, enfim. Me parece que está ok. Não entendi, gente. Aqui tem uma achura, Rogério? Tem. As pranchas, né? Isso seria o tag do material, né? Isso, que é o que o seu Pedro comentou, né? Onde é que ela viu? Era isso, seu Pedro? Onde é que ela viu a achura? Alguém está perguntando? Eu vi. Aqui não é uma achura? Quem é que perguntou onde eu vi a achura? Eu vi todos uns pontinhos ali. Deu, André, detalhe das pranchas, né? Isso. Eu vi. Vocês não enxergaram daí?
que é aquela Ashura, Rogério? Tudo ali é no bloco das pranchas, que nem... É do bloco? Sim. O desenho não deveria ter. Não sei, tô te perguntando. Deveria aparecer ou não? Não. Gente, o que Creio eu que sim. deveria? Então, aqui a Ashura, ó, eu diria que ela deveria estar um pouquinho mais, né? Eu não sei lá se é porque é PDF, porque eu tô vendo em uma tela. Ela tá, eu enxergo, não sei vocês daí, ela não está, poderia ser um pouquinho mais forte. Enfim, não é o caso, né? Não vamos. Essa letra aqui também, ó, a de 2.500. Eu acho que isso foi na conversão para o PDF. Tá correto, Rogério, a minha ideia? Ela não está tão apagada, né? Porque se eu deixar a planta assim, eu não consigo ler. Ó, se eu deixar a planta em tamanho real... Quando imprime, ela aparece bem. Aparece bem, né? Porque o que acontece, gente? Aqui no arquivo de PDF, né? Para a gente entender como é que vai ficar impresso, isso é uma outra dica para quem for trabalhar com desenho computacional. Quando a gente faz a transferência do AutoCAD, né? Que a gente manda ali do DWG, por exemplo, para PDF, a gente pode ter aquela pequena distorção que nem eu mostrei, por exemplo, nas margens, né? É milimétrica, mas a gente enxerga. A mesma coisa, né, com respeito a achuras, a linhas, enfim. Só que lá no PDF, quando a gente fizer isso, a gente pode chegar ali em cima e pedir para visualizar o PDF em 100%, no próprio PDF. Quando tu pede para visualizar em 100%, que tamanho vai ficar o teu papel e automaticamente as escalas que tu colocou ali do desenho, dos textos, enfim. Vai ficar do tamanho como se fosse um A4, concordam? Quem é que entende um pouquinho de pacote Office? É isso, né? Vai ficar de um tamanho A4. Então, se tudo que tu fez está escalonado correto, está nas proporções corretas, tu vai conseguir ler bem. Ainda que tu tenhas que fazer isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu posso movimentar, né, o desenho, ó, conforme a minha necessidade, ou passá-lo para o lado, que não foi o caso aqui, mas ele tem que ficar ali quando eu ponho em 100%, de modo que eu consiga ler. Que nem ele falou, na hora de fazer lá o registro, né, a impressão, isso aí vai ficar correto. O que também vai acontecer na hora de imprimir com as margens? Novamente vai aparecer aquelas linhas ali, que nas plantas, né, não devem, se nós formos usar um plotter lá de maneira direta. Por quê? Porque isso aqui fica o final da folha, só aparece essa aqui de dentro. Aqui, ó, novamente tem uma linha mais grossa. Tu fez esse PDF de dentro do teu layout ou tu fez lá na tua folha de desenho? Layout, não do model. Não do model, tá. É que nem eu faço, então Não. por isso que ficou ali aparecendo. Bom, Mas isso aí não sai, quando o plota não sai. não sai, né? Não. Eu tenho alguns cuidados, assim, que eu tô falando para vocês que trabalham com isso, porque que acontece? Eu não uso mais plotter, eu usei plotter quando eu fui funcionária, né, da prefeitura. Lá nós tínhamos, então, todas as plantas a gente mandava direto, tu conseguia já ver como é que ficava e no final tu tinha tudo corrigido, porque tu tem um modelo ali para jogar as coisas. Agora eu acabo fazendo todas essas coisas que eu tô dizendo para vocês, transfiro para um PDF, olho para ver como é que ficou em 100%, para ver se está visualmente correto, para que eu não mande e não gaste dinheiro, né, lá na plotagem. Mas aqui eu acho que tá show de bola. O selo também tá tudo correto, ó. O responsável técnico, as informações ali necessárias. Os tags, né, que tu falou? Do equipamento. Os detalhes. Aqui nos detalhes, não tinha que ter ó, a numeração do desenho? Não tinha que ter a numeração do desenho? o senhor está falando aqui ou não? O que acontece? Não, lá onde fica o selo. Tem. Mas tem aqui, seu Pedro, olha só. Eles têm uma numeração. Tá aqui, ó. Essa é a numeração deles, que não corresponde a nós.
Corresponde Ah, lá tá, a embaixo. algo que vai para os arquivos deles, né? Cada empresa tem uma identidade. O que eu Não, diria sabe o que eu te assim? perguntei? Que a gente, quando a gente vai no material, buscar material lá, parafuso e porca, arruela, eles pedem o número do desenho, que aí eu procuro no computador para saber em qual Para achar. desenho. Isso, por isso que eu te É. perguntei. Aí, claro, essa questão da numeração e se a numeração do projeto ou da planta ali, que depois de ser um projeto for algo só para manutenção, que nem o senhor está nos falando, vai depender de cada empresa, né? Por exemplo, quando eu Ah, tá. trabalhei na Bung lá há muito tempo, eles tinham toda uma questão também de numeração, de nomenclatura, que isso remetia inclusive ao centro de custo, Isso, né? Porque exatamente, exatamente. isso, eles tinham uma triagem, desde o projeto, né, de manter a fábrica depois ali com a questão das preventivas, né, das manutenções, quando tinha parada ou coisas, eles tinham um centro de custo que já estava linkado, que é isso que eu acho que o senhor está falando, né? Isso. É isso aí. Então lá era assim, não sei se funciona ainda. Isso. Essa primeira numeração ali no título é relacionada ao centro de custo. Ah, Que diz ali então 1.601. tá, então é A a gente tem mesma vários coisa. centros de custo dentro. Isso eu não sei precisar para você se ainda continua, mas pelo que eu estou vendo, está praticável ainda dentro das empresas, porque, gente, fazem 12 anos, né, que eu não trabalho mais em fábrica, então, assim, eu não sei dizer se ainda permanece, mas era assim, e eu acredito que é um modo bem bom de controle, né? Sim. Bom, o que eu quero dizer aqui? Isto aqui, ó, estão vendo onde eu estou passando com o cursor? Significa aqueles cortes. Ou seja, significa que a peça foi secionada e que corresponde os detalhes depois com referência a isto que a gente viu nos cortes. O que são os cortes? O que eu acabei de falar, né? A seção da peça. Por exemplo, eu tenho aqui este eixo. No momento que eu tenho lá aquele Bzinho, né, com uma seta, o que significa a seta daquele B aqui que o Rogério colocou pra gente? Foi cortado naquela posição ali. Isso, ele foi cortado. Eu posso dizer que a peça refere-se a um corte na posição horizontal, não é isso? Sim. Aqui, ó, do eixo. E que, além disso, aonde é que eu tenho que olhar para entender o desenho do corte? Detalhe B. Sim, o corte é na região B que ele deu nomenclatura, que é esta aqui. Porém, a seta sempre vai indicar o observador. Lembra ontem, quando a gente viu os vídeos lá do que a gente analisou? Tinha a questão ali das vistas, né? Dependia da referência. Eu estou aqui na frente desse lápis aqui, eu consigo fazer uma análise. Quem estiver olhando de oblíquo vai ter outra projeção. Quem tiver de frontal, outra. Quem tiver... Então, sempre que eu tiver um desenho e aparecer, como está aqui, ó, né? A letra, o B, por exemplo, é só uma nomenclatura. Aqui poderia ter aqui poderia ter, sei lá, letra A, letra C, depende das regiões do meu corte. Aqui tem a letra A, ó, primeiro corte dele. Só que o que eu preciso entender? E quando eu posiciono uma seta, eu estou dizendo, por exemplo, neste caso aqui, eu estou dizendo para a pessoa olhar deste sentido aqui, né? Como se estivesse olhando aqui embaixo, não é isso? Para cá, para cima da peça. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho que me posicionar nesse lado aqui, onde eu estou com o meu cursor, e olhar com neste vão para cá. Tô correta? É isso? É isso que vocês fazem lá? Essa é mais uma orientação aí dos nossos, né, para nós lá termos dos nossos desenhos técnicos. Até aí, tranquilo? Aí tem a dúvida aquela da disposição dos desenhos, né? Nesse caso aí, a planta tá em cima, a vista em planta. Lembra que eu perguntei ontem? Sim. O teu frontal tá embaixo, né? Tá embaixo. O frontal tá embaixo, o Eu frontal não seria tá de no cá. primeiro diedro. Uma coisa que agora ele falou que eu havia me esquecido aqui de comentar. Gente, quando, principalmente neste caso aqui, o que está faltando no selo? A indicação do diedro. A indicação do diedro. Por quê? Porque como a gente viu,
se o desenho, se a sequência está invertida, nós teríamos que ter informado a pessoa aqui. Porque, claro, quem conhece desenho técnico vai ver que não está e vai ler isto, porque ninguém lá no EBR deixou de confeccionar nada ou fazer as coisas em função deste caso, porque eles já conhecem. Mas, para alguém leigo e que conhece apenas, se fôssemos tratar aqui somente com um professor de matemática, vamos supor, que não está acostumado lá, né, com a rotina da fábrica, por exemplo, ele ia tentar que está incorreto aquilo ali, não é mesmo? Ele ia querer lá no selo a informação de qual diedro está, apesar de visualmente ele entender pela questão da sequência. Então, gente, padronização é isso. Se fôssemos seguir um padrão rigoroso, né, teria que ter contido lá no selo isso que o Rogério apontou e o que o Rafa viu, né, que está virado ali, que foi a dúvida já do Rogério ontem. Bom, vamos prosseguir. Então... Nesse caso, entrar em qual diedro? Me parece no terceiro, né? No terceiro? É. Aí teria que ser como o triângulo, lembra? Lembra que ele tinha um eixo? Teria que inverter daquele que é posicionado primeiro, né? O que significa também aquele que parece ser um triângulo, né? Ou algo que nos informa ali uma direção? É justamente de onde tu tem que olhar. Lembram que no primeiro diedro ele nos remete a olhar, né, neste ponto aqui? No frontal, Que, aliás... No frontal. No frontal, que foi o que também a gente conseguiu ver muito melhor no vídeo. Porque quando ele tinha aquele plano lá e o lateral também, ele tinha um sombreamento da peça. Então, ele mostrou aquilo de acordo ao primeiro diedro, que é justamente, né, aquele que parece ser um triângulo, né, ou uma indicação, né, de como que tu vai posicionar a vista. Neste caso aqui, ele teria que estar do outro lado, para indicar a pessoa que devia ser olhada na posição, né, do terceiro. Tá bem? Posso prosseguir? Então, o que vai... Opa! O que eu quero ver com vocês hoje, né? Exercícios aí, né, de aplicação para o nosso trabalho. Eu falei para vocês, né? Eu quero fazer um trabalho para que vocês entreguem na sexta-feira. Por que na sexta e não na segunda? Porque vocês não vão fazer no final de semana. Já sei, né? Então, na aula de hoje nós vamos... Sim, né? Alguns riram aí, se não todos, em uníssono, né? Mas eu também já fui aluna, eu sou aluna atualmente, então, assim, tudo que eu prometo lá para o meu professor do meu mestrado, para a segunda, nunca é para a segunda. É melhor sempre eu deixar pronto na quinta para a sexta. Então, aqui é a mesma coisa, gente. Vamos ver hoje uma aplicação ali bem simples, bem tranquila, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Qual é a minha proposta? A gente vai fazer ali 2 exercícios de projeção. Tal qual, igual, tá? O que nós vamos ver agora aqui e o que nós vimos ontem no vídeo. Com base em quê? Com base nas nossas 3 métodos ali de projeção, né? Afastamento, cota, com aquele assunto ali, como que fica o ponto relacionado à épora ou a linha relacionada à épora. Bom, por que 2 exercícios? Porque eu quero que vocês entendam ali como projetar numa linha de épora, ou seja, né, naquele segmento ali de linha de terra, não é isso? Sim ou não? Já esqueceram? Sim. Ficou todo mundo deprimido só porque falamos de trabalho? Então, ali naquela projeção, né, tendo aqueles conceitos, a gente precisa compreender como é que a gente está aí se norteando. O terceiro exercício, que seria lá do nosso trabalho, eu solicito para vocês que vocês coloquem isso numa folha 4. Gente, não quero complicar nada. Precisa sair comprar folha de ofício? Não, vou fazer numa folha 4 aí que vocês têm em casa, né? Se for o papel ali, ofício, tudo bem, pode ser até na folha de caderno, se for o caso. Mas eu quero assim, ó, que eu consiga ver que vocês já entenderam a questão das marcas, a questão do selo, a disposição da folha do desenho,
Então, essa é a minha proposta. Depois eu vou mostrar o trabalho, que não é trabalho. Vocês vão ver que não tem... Baseado numa folha 4. Baseado numa folha 4. Baseado numa folha 4. Até porque não adianta eu dizer que eu quero um trabalho numa folha 3, porque quem é que vai sair daqui e comprar um... Ou então vão ser obrigados a estar usando um computador aí para ficar... Não é esse o objetivo. Bom, então na nossa aula de hoje, eu queria ver com vocês um exercício, um apenas, da maneira mais simples, né, que a gente possa aí projetar isso, que é o quê? Representar em épura os seguintes pontos e indicar sua posição quanto aos dietos. Voltando. Gente, o que é uma épura? O que é uma épura? É uma representação gráfica. É uma representação gráfica. Eu posso dizer que a épura é a linha que corta os meus semiplanos? Sim. Sim, eu não só posso, como eu devo, porque é isto a épura. Lembram? Nós vimos aqui nesses slides, né, que nós temos ali o plano vertical e o plano horizontal. A junção deles, né, é aquela linha ali, pode ser até imaginária, né? É uma linha imaginária, que existe ali onde os planos se adentram, né, um ao outro. Isto é uma épura. Então, quando eu estou pedindo aqui, né, para representar em épura, eu quero remeter vocês a uma linha ali, né, que é chamada de LT, não é isto? E representar os pontos. Quais pontos? Eu dei aqui uma sugestão para vocês. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Diz que as medidas estão em quê? Milímetros. Milímetros. Gente, por que em milímetros e não em outra? Faz sentido vocês aqui do curso de mecânica trabalhar em centímetros? Em metros? Não. Não. Assim como para mim, da construção civil, não faz sentido trabalhar em algumas escalas, para vocês também não. Então, vamos trabalhar na vivência de vocês, milímetros. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que esses 4 pontos aqui, eles têm quantas dimensões? Quantas? Pô, não tô enxergando. Como não está enxergando? Acho que a internet está ruim, eu acho. Pô. Como é que é? Qual é a pergunta? Então, eu tenho 3 pontos aqui que representam A e sucessivamente até chegar ao ponto D. Eu tenho 3 pontos. O que significam esses 3 pontos? Vamos supor, o ponto A, o que significa? 10, 30 e 40, por exemplo. Qual é o significado disso? O que eu estou dizendo em outras palavras? Ele tem 3 cotas. Ele tem 3 cotas. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês levem em conta são aquelas 3 questões que a gente comentou e a gente definiu, né, lá quando estudamos épura. Primeiro, a gente tem a abscissa. O que é a abscissa? O que é a abscissa? Eu tenho que levar em conta a abscissa, o afastamento e a cota. Eu posso dizer que a... Pode falar, Rafa. A abscissa é o ponto, não é? O ponto de origem? A distância do ponto até a origem. Que origem? Aquela origem ali que a gente deu como nomenclatura a letra O, né? Sim. Que delimita ali os nossos eixos, vamos dizer assim. O afastamento. O que é o afastamento? O afastamento é o ponto vertical. O ponto vertical. E a cota? Eu posso dizer que a minha cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção? Sim. Essa é a definição.
Bom, com base nisso que eu disse para vocês e que vocês concordaram comigo, vamos aqui duplicar esse slide. Eu vou deixar aqui só os pontos. Tá? Bom. Aqui no ponto A, o que é o ponto de cota 10? Ele é cota? Ele é abscissa? Ele é afastamento? Ele é abscissa. Ele é abscissa. Então, eu posso aqui dizer... Eu vou deixar aqui que vai ficar de roteiro para o trabalho. Pode ser? Abscissa? Sim. Alguém concorda ou discorda? Ou não acha absolutamente nada? Tá certo ou não? Bom, tá definido que tá certo, é isso? Porque ele é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de partida da origem. Exato, exato. Bom, o segundo ponto é quem? O afastamento. Rafa, eu não entendi o que tu falou. É o afastamento? O afastamento. Então, aqui, afastamento. Então, quem é que está nos faltando? A cota. A cota. Então, a cota. Poxa, agora ficou super fácil, né? Concordam? Tá botando alguma coisa no quadro, assim, no computador? Eu não tô vendo nada, só vendo só tu falar. Quem é que tá falando, gente? Pedro, Seu Pedro. Os outros estão vendo? eu não tô vendo nada. Bota o Tô braço vendo assim. tu fala. Ué? Os outros meninos viram ali as setas que eu coloquei com abscissa, afastamento e cota? Eu não vi nada. Vamos voltar aqui, seu Pedro, para ver se o senhor enxerga. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim. O que o senhor está enxergando, seu Pedro? Nada ainda? Nada, só tu falando. Mas que coisa, que barbaridade. Então vamos voltar Você aqui, tá ó. falando, eu tô tentando. Eu acho no... falar. Alguém tá com alguma reverberação, gente? Tá para mim aqui, tá cortando o sinal, o som. Eu acho que é do Rodrigo. Vou te desligar um pouquinho só, tá, Rodrigo? Acho que é. Tá. Mas tu me chama se tu precisar. Seu Pedro, o que eu falava ali? Sim. Primeiro, nós temos 3 pontos, tá? Não me lembro os valores. Tá. Vamos ver aqui. O valor do ponto A, que eu quero representar em épora, tá? Ou seja, lá na minha linha, né, de terra, eu tenho o ponto A como representado 10, 30 e 40. Bom, primeira questão que eu já posso me nortear aqui com vocês. Todos os pontos, eles são positivos. Todos os números ali, né? As cotas, enfim, do ponto, são positivos. Eles estão aonde, gente? Em qual diedro que eles estão sendo positivos? Primeiro, Primeiro diedro. Se tivesse algum negativo, nós iríamos olhar o diedro.
né? Já não estaria mais no primeiro. Bom, o que eu coloquei ali, seu Pedro, com aquela nomenclatura? Era 10, 30 40. e 40. Ali no 10, eu defini e botei uma seta indicando ali, né, no ponto 10, como ele sendo o quê? Ele é afastamento, ele é cota. O que ele é? Ou ele é uma abscissa? Ele é uma abscissa. Por quê? Porque ele é a distância do ponto até a minha origem. Qual origem? A origem, ó. No ponto 30, tá? Eu botei uma outra seta, dizendo para vocês o que ele é, para mim poder fazer o meu desenho. O que ele era, gente? Quem é que lembra? O afastamento? O afastamento. E o último ponto, eu botei outra seta, dizendo que ele era 4. Outra coisa que eu digo para vocês aqui, nós vamos guardar, né, como sendo fidedigna sempre que nós formos fazer esse tipo de problema. Gente, vai vir coisas para vocês sendo diferente dessa ordem que eu coloquei aqui? Sim ou não? Não. Então, eu vou botar até aqui, ó. Eu vou botar aqui, primeiro, né? Então, assim, aqui o primeiro. Aqui a segunda. Vamos colar aqui outro. O seu Pedro enxerga? Não, não tô enxergando nada. Nada? Os outros enxergam ou não? Sim. Sim. Então tá. Agora eu explico para o senhor o que eu estou botando. O que eu botei aqui, seu Pedro, para eles? Eu coloquei uma sequência. Eu estou dizendo que quando ficar representado um ponto, tá? Qualquer, ali no nosso caso, o ponto A, a primeira numeração que vai vir, seja positiva ou negativa, é a abscissa. A segunda é o afastamento. Aí eu botei um segundo ali. E o terceiro é o quê? Uma cota. Então, esta é a sequência. Então, quando eu representei aqui como primeiro, segundo e terceiro, gente, eu só quis dizer que é a sequência que eu tenho que me guiar. Vai mudar? Vai vir cota como sendo aqui o primeiro? Jamais. Não. Vice-versa? Nunca. Vai ser sempre esta sequência. Então, quando eu fizer isso, eu vou saber que eu estou falando de abscissa, afastamento e cota. Ponto. Nada mais além disso. Bem, então, o nosso exercício era exatamente esse, tá? Seriam 4 pontos aí, eu peguei e grifei aqui o ponto A, para a gente definir isso aqui como sendo, né, uma referência, né, para a gente não esquecer mais aí do que a gente precisa fazer. Eu ia grifar aqui, mas não achei que eu queria, então vamos prosseguir. Bom, qual é o nosso roteiro? Aqui no cantinho, todos estão vendo o slide? Só o seu Pedro que continua não vendo? Estão vendo, gente? Sim. Sim. Então, aqui, ó, eu coloquei um roteiro. Gente, o que é um roteiro? É um guia prático, né? Posso fazer diferente? Até posso, cada um, mas aquilo ali é uma sequência, né? Que se nós cumprirmos ali, a gente vai ter o êxito, né, do final do nosso desenho. Então, este meu roteiro é exatamente o que está aqui. Primeiro passo, nós vamos traçar a linha de terra LT e marcar a origem do sistema de coordenadas num ponto qualquer. O que eu estou dizendo para vocês em outras palavras? Para traçar uma linha na horizontal, mas colocar o L no início, o T no final, mas marcar um ponto qualquer, que é o teu zero. Por que eu tenho que botar a origem? Como o Rafa falou, com outras palavras, eu tenho que dizer o meu zero. Significa que eu estou dando o início. Porque se eu não der o início, eu tenho uma reta. E uma reta, ela tem infinito, né? Ela vai para o infinito. Então, eu tenho que marcar um segmento. Bom, com base nisso, vou ver se abre o AutoCAD aqui. Vamos ver se eu acho aqui o AutoCAD.
CAD. Alguém enxerga a minha planilha aqui de CAD? Sim. Sim? Posso marcar uma linha de terra? Sim ou não? Sim. Esta linha de terra, gente, qual é o traço que ela tem que ter? Um traço fino contínuo. Um traço fino contínuo. Esse traço está ok? Sim. Sim, né? Se eu for analisar aqui, se eu fosse ver, deixa eu ver aqui quanto é que eu defini. Já digo para vocês quanto que tem esse meu traço. Ó, ele tem ponto 13 milímetros. Tá dentro do que a gente estudou? Apesar de eu estar no CAD? Para um traço fino? Tá dentro, né? Ninguém concorda? Ninguém discorda? Sim. Ó, se eu fosse ter... eu poderia mudar... Por exemplo, vocês não vão perceber daí, mas ele fica um tanto mais. Não é o que eu quero. Eu quero um traço fino, contínuo. Bom, isto aqui chama-se meu LT, correto? Vou ver se eu acho uma letra aqui pronta. Para trazer para cá. Só um minuto, gente, que trava. Tá? LT. Minha linha de terra. Posso botar assim? O que está errado aqui? O ponto de origem? Isto. Por quê? Aonde está meu ponto de origem? Posso dizer que ele é aqui? Sim. Posso? Posso. E o que significa que eu tenho que fazer? Significa, então, que aqui a minha linha... Ai, gente, não consigo abrir. Só um minuto. Eu não estou conseguindo configurar, porque o que acontece? Eu estou trabalhando com ele dentro da internet, né? Então, vamos botar aqui. Então, aqui começa o meu L, porque isso é um segmento de reta. Ó. Aqui
é a minha origem, né? Que eu já vou arrumar ali. E aqui é o fim do meu segmento, que é o T. Que era o que eu perguntava para vocês o que estaria certo ou não. Bom, aqui é quem? A origem representada pela letra O. Ok? Sim ou não? Ok. Ok, Sim. né? Então, só para a gente se nortear aqui. Bom, a partir da minha origem, se eu for levar em conta o ponto A, vou voltar lá para ver, que eu não lembro o valor. 10 milímetros. 10 milímetros? Ah, isso mesmo. 10 milímetros. Gente, levando em conta o que a gente disse, esses 10 milímetros iam para que sentido? Sentido T. Sentido T. T. Então, é como se eu tivesse que trazer, né? Vou copiar aqui e depois eu arrumo a linha. Quanto para cá? 10 milímetros? Hã? 10 milímetros. Posso fazer isso? Posso. O que significa esta distância aqui? Vou Uma linha colocar chamada. Isso, mas eu posso dizer que esta distância aqui é quem? Abscissa. A abscissa. Vou colocar aqui para a gente fazer esse ponto. Perfeito? Bom, eu trouxe o meu ponto A 0, né? Sim ou não? Sim. Bom, Sim. tá certo isso aqui, ó, que eu grifei? Tá errado. Tá errado. Isso é só uma linha, né? Um subterfúgio aí para que eu consiga desenhar. Por que tá errado? Esta linha aqui é contínua, primeiramente? Não, Não, tracejada. ela é uma linha tracejada. Um traço fino e pontilhado, né? Isso. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que esta linha pode ser... Vamos ver se aparece aqui. Agora apareceu. Apareceu, seu Pedro? Agora Eu tenho que pegar apareceu. uma linha aqui pontilhada. Parei um pouquinho. Que eu não estou conseguindo configurar nada porque ele está na internet. A minha linha tem que ser algo deste gênero aqui. Ok. Nada diferente disso, nada de traço ponto. Neste caso aqui é isso. E É do ela, Michael. eu já tinha definido que eu estava no primeiro diedro. Então, posso ter alguma coisa rebatida aqui? Nesse caso agora? Não, né? Bom, definindo que isso é abscissa, como é que eu chamo este ponto aqui, ó? Como é que ele é chamado? A0. Perfeito. A maiúsculo ou A minúsculo? Minúsculo. Minúsculo. A 0. Gente, tá errado. Vamos ver se eu acho um símbolo aqui. Esse A0, aonde que ele é, gente? É lá embaixo, né? Rogério, me ajuda. Tu lembra de um símbolo mais específico que eu consiga botar o índice correto? Bom, vou deixar a 0 assim, ok? Ele tinha que estar com o índice aqui embaixo, correto? Ok. Ok. Bom, qual é o próximo numeração lá, né? O próximo ponto. Quanto que ele é? 30.
Ele é o afastamento e ele é 30 milímetros. 30 milímetros. Para que lado ele vai, gente? Para baixo. Para baixo. Então, vou pegar aqui da onde eu defini o A0 e dizer que eu quero 30. Só um pouquinho que eu desconfiei da... Ah, não, tá certo. 30. Tem uma linha perdida aqui que eu tenho que achar, né? Ó, já achei. Vou cortá-la. Se eu conseguir, né? Consegui? Tá certo, Rogério? Confere agora o que eu tô fazendo. Tá certo, né? Então, foi 30 para baixo esse afastamento. Como é que eu posso agora colocar aqui? Eu vou colocar novamente um texto, né? Vou copiar aqui, gente. Desculpem, trava muito. Acho que é porque eu estou trabalhando dentro da... Bom, tá correto isso aqui que eu escrevi? Correto. Sim ou não? Hã? Correto, correto. Correto. Quem é que é o fim desses 30 milímetros aqui? É o A minúsculo. É o A minúsculo. Ele tem algum índice? Ele tem... Não tem índice nenhum. Não tem índice nenhum. Então, aqui, eu tenho apenas a letra minúscula A. Beleza? Que significa o meu afastamento. O segundo ponto que nos deram ali. Aqui, o primeiro. O que está faltando, gente? Qual é a outra medida lá? A cota. A cota. Quanto é a nossa cota? 40 milímetros. 40 milímetros. Bom, o que eu vou fazer aqui? Pegar uma linha ali, né? E desenhar 40 milímetros. Ela tem que ser de que modo? Ai. Gente. Fechou o meu desenho. Voltei aqui para gravar. Então, até aqui nós fizemos lá antes de fechar o programa. Então, puxamos 10. Depois, qual é o nosso segundo ponto dado ali para compor o ponto A? O afastamento, que definimos que ele vinha Para baixo. Para baixo, né? Ele tinha quanto? 30, não é isso? 30. 30. Né? E depois, por último, a cota. Ou seja, a cota vinha sempre do nosso eixo no sentido vertical, não era isto? Foi a definição que vocês me deram, não foi? Foi. Foi. Ela tem 40. Aqui, a olho nu, já que fechou lá o CAD, nós conseguimos analisar que nós temos aqui maior em proporção que aqui embaixo? Admite-se 40 aqui de cota? Sim. Sim. Tudo no primeiro diedro. Por quê? Porque ele é positivo. Positivo. Bom, tá. Primeiro diedro, positivo, né? Nós temos lá agora aqui algo que nos remete ao segundo diedro, que é o do segundo ponto, que é o que nós vamos analisar agora. Como assim? Por que está me parecendo aqui que está na mesma posição
acima da linha de terra e não abaixo? Por que isso? Porque ele é positivo e negativo, né? Isso, porque ele é positivo e negativo. Bom, me dei. Vai, nós vamos puxar de novo. Então, rapidinho eu vou traçar aqui o que eu estava fazendo ali com vocês, antes de ter fechado. Primeiro passo que nós tínhamos feito era traçar uma linha de terra qualquer, correto? Isso. Isso, vou pegar aqui uma letra. Opa, não veio. Tá. Só para a gente não ficar aqui sem uma origem das coisas. Bom, primeiro eu traçava a linha de terra, depois eu traçava uma origem, não foi isso? Isso. Isso, então... Uma origem, e a partir disso eu definia lá Abscissa. a minha abscissa. Ou seja, eu tinha feito um transporte dessa linha em 10. Ó. Por que que ficou assim aqui e não assim no outro desenho que foi feito? Alguém me informa? Mesmo os que não trabalham em AutoCAD? O que tá certo ou o que tá errado? Porque Rogério? agora tá na escala. Agora tá na escala, né? Agora está na escala. Aquele outro desenho não estava. Tava trabalhando dentro de uma folha, dentro de um desenho pronto, né? Isso, Já tá? já existia uma escala ali. Já existia uma escala. Bom, o que que nós fizemos aqui? Nós colocávamos, né? E depois nós tínhamos definido o nosso ponto A, não foi isso? Que era um A0, né? Ah, Era um A minúsculo, né? Correto? Correto, né? Depois o nosso outro ponto era quanto? aí faltou só o A minúsculo com um zero embaixo, né? Isso. Nós tínhamos definido que daqui para cá era 30, né? 30. 30. 30. Ok. Este aqui era o A minúsculo e este aqui era o nosso A0. Bom, quanto que era para cima? 40. 40. Qual era a nossa referência aqui em cima? Um A com... Eu não esqueci a palavra. É um Azinho Apóstrofo. com apóstrofo. Perfeito. Eu tenho aqui meu ponto A? Ou não? Sim ou não?
Tem ou não tem, gente? Meu ponto A, que é 10, 30 e 40, está representado? Vamos lá. Então, voltei, né, com o nosso ponto aí a 0. Tá correto? O que nós tínhamos definido? Que nós tínhamos definido algumas coisas aquela hora, né? Aqui, quem era, gente, da origem ao ponto O? Abscissa. Era uma abscissa. Aonde está a minha cota? Aqui, né? Isso, então vou arrumar aqui só para a gente poder. Aqui seria a minha cota. Quem é aqui? Afastamento. O afastamento. Ok. Tá tudo certo até agora? Perfeito, né? Sim. Bom, então aqui eu tinha o meu ponto A. O que eu preciso agora? O que eu tenho que traçar agora? Qual é o meu ponto B? Segundo diedro. Isso. Esse aqui está no primeiro diedro. Por que a gente admite que ele está no primeiro diedro? Porque ele é Por causa, positivo. eu vou trazer aqui o slide, né? Destas conversões aqui da aula de ontem. Ó, quando eu tenho cota e afastamento positivos, eu tenho um ponto no primeiro diedro. Agora, nós vamos definir aqui o ponto B. O ponto B, ele é 40, 15 e 35. 40, 15 e 35. Gente, qual é... O que define os diedros? Cota e afastamento. Aonde é a nossa abscissa? Nesse ponto B? Qual é o valor de abscissa? 40. Qual é o valor de afastamento? 15. Menos 15. 15. E de cota, 35. Opa, se cota e afastamento estão com sinais opostos, aonde eu vou parar? Cota positiva e afastamento negativo. Quem é que é negativo aqui? Quem é que é negativo aqui? O afastamento. Então, corretíssimo, né? O que a gente está aí. Opa! Corretíssimo o nosso pensar. Só me ajudem aí com respeito à numeração ali, porque eu não me lembro. O primeiro ponto, quanto valia do ponto B? 40. 40? 40 minutos. Então, eu vou puxar 40. Este ponto é o meu ponto B0, ok? B minúsculo, né? Sim ou não? A abscissa é assim? Sim. 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 Bom, qual é o próximo ponto? O afastamento. Aonde que ele vai dar, gente? Para cima. Para cima. Por quê?
que é negativo. Vamos voltar lá no desenho aqui para a gente ver. Ó, ele dá para cima, porque ele é negativo, e também por esta questão aqui, porque ele tem que estar no segundo Diâmetro. diedro. E como o afastamento, né, ele se refere aí ao eixo, né, vertical, isso vai nos remeter ao segundo diedro. Voltamos lá ao nosso desenho. Um segundo diedro, ele o vale afastamento 15. é negativo para cima. Isso. Ele vale 15. Vou botar Não é aqui. menos 15? É menos 15, mas pela nossa nomenclatura matemática lá, lembra dos sinais que a gente conversava ontem? E como o segundo diedro é representado, nós temos que desenhá-lo para cima. Então, por isso que eu mostrei ali para vocês 15. Como é que eu vou representar esse ponto aqui? Um B minúsculo. Um B minúsculo. Sem o índice. O que está faltando a gente verificar? O que falta? A cota. A cota. Né? Quanto que era o valor da cota? Quem lembra? 35. 35? Isso. 35 positivo. Então, também para cima, não é? Isso. Então, o que falta aqui? Como que eu represento a cota, gente? Um B com apóstrofo. Um B com apóstrofo. Então, eu vou botar só aqui para a gente não se perder, já que nesse caso. B minúsculo. Isso. B com apóstrofo. Então, aqui. Está representado o segundo ponto solicitado lá do exercício? Sim. Sim. Qual era o outro ponto? Vamos voltar lá. Ponto C. Quem suspira? Ponto C. Tem alguém cansado? É o seu Pedro, eu acho. Acertei? O ponto C, ó, 90, 50 e menos 30. Gente, 90 é o quê? O meu afastamento. Positivo. O meu 50 é quem? O meu 90, desculpem, é a abscissa. O meu 50 é o meu afastamento. Sim. O meu menos 30 é a minha cota. Cota. Cota e afastamento com sinais opostos. Vamos ver com qual diedro nós vamos nos identificar. A nossa cota é negativa, concordam? Sim. Lá no exemplo. E o meu afastamento é positivo. Opa, então ele me remete ao quarto diedro. No quarto diedro. No quarto diedro. Então, nós vamos ter que ficar com esta cara aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Por que isso? Para obedecer, até porque o segundo diedro que nós fizemos foi nessa parte de cima, né? E eles são simétricos com relação, não neste caso, né? Mas com relação aqui ao espaço, né? Então, ele vai ficar com esta característica. Vamos lá traçar? Então, quem é que lembra os pontos? Quem é que anotou aí? Ninguém anotou, garanto. Ponto C. Ponto C, quanto que valia, Rafa? Tu anotou? Sim. É 90 milímetros. 90. Então, C com
com índice 0, né? Indicando o nosso afastamento. Bom, ele é 90 milímetros. O que mais que eu sei dele agora? Qual é o segundo ponto? Eu sei que ele é positivo. Ele é 50 milímetros de afastamento. 50 milímetros de afastamento. Para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Por quê? Caso alguém tenha se perdido. Porque como eu estou tratando de cota e afastamento, eles estão com sinais trocados, eu já sei que vai me remeter à mudança de diedro. Porém, se o afastamento é positivo e a cota é negativa, me remete ao quarto diedro. Então, vou copiar aqui. Qual é essa letra aqui? É o C com apóstrofo ou o C com sozinho? Hã? C sozinho. O C sozinho. C sozinho. Isso, o C sozinho. O que mais que eu consigo compreender disso tudo? Quanto que é a minha cota? 30, menos 30 milímetros. Menos 30. Como aqui tem 40, eu vou usar um subterfúgio, só vou puxar 10 aqui para cima. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Quem é este aqui, este ponto que eu tracei agora? A minha cota, 30 milímetros, que é o C com apóstrofo. Isso. Então, está marcado o meu terceiro ponto solicitado no exercício? Sim. Sim, sim. Qual é o quarto ponto? Vamos lá, para a gente dar uma olhada. O meu quarto ponto, eu tenho 120, menos 40 e menos 20. Opa! Eu tenho aqui, sempre a referência é no afastamento com a cota, né? A questão dos sinais, ambos negativos. O que acontece quando ambos são negativos? Em qual diedro eles estão? Terceiro. Terceiro. Vamos lá confirmar para ver se é verdade do Rafa? Verdade do Rafa. Eles estão no terceiro diedro. Onde é que eles vão ser representados? Tá certo? Essa cara aqui? Sim. Sim. Por que sim, Rafa? Porque um é negativo e positivo. Os dois são negativos, né? Dois negativos. Isto. Então, vamos lá. Ah, quem é que gravou os pontos ali? 120 menos 40. 120 menos 40 e menos 20. 120 menos 40 e menos 20. Ok. Então, vamos lá no AutoCAD. Gente, vou puxar aqui 120 de abscissa. Isso. R$120. Agora, qual é o meu afastamento? Menos 40. 40. Menos 40. Ele é para cima ou para baixo? Para baixo. Ele é para cima. Para cima. Para cima, Ah, por quê? Menos com menos, por causa tá. Isto. D. Menos com menos dá mais. Então, ele é menos 40, porém para cima. Então, esse é o meu D. minúsculo. D minúsculo. Perfeito. Quem que falta para a gente agora? A cota. Menos 20. Menos 20. Menos 20, que é para baixo. Por quê? Por que isso, gente? Porque isto aqui tem que funcionar oposto ao primeiro diedro. Então, analisem aqui. Eu vou só arrumar aqui os índices, tá? Esse aqui é o D com apóstrofe, né?
Analisem. Este aqui, vou fazer um grifo nele aqui. E vamos, para vocês ficarem aí com uma... Este aqui e este são iguais? Só mudando o diedro? São iguais? São opostos? Como sendo Sim. primeiro diedro e segundo? E terceiro, desculpem. Isso. Sim, né? Já mostra Eu só aqui troco porque... sinais. Exatamente. Então, aqui, ó, vou botar aqui para vocês, ó. Primeiro diedro. E aqui, terceiro diedro. Por que que eu digo isto? Olha só, eles são, de fato, né, opostos. Por quê? Olha aqui o meu afastamento e olha aqui o meu afastamento. Olha as cotas. Então, gente, mostrando, né, que nós estamos aí certos na nossa nomenclatura de sinais que a gente viu na última aula, ok? Sim. O que faltaria aqui para o nosso desenho ficar aí correto? Olha, minha linha... olha uma coisa que eu não tinha me atentado. Mas que, de repente, aí o Rogério, que trabalha com CAD, deve ter visto. O que eu falo para vocês da origem, né, do nosso ponto para delimitar um segmento de reta? Reta, se eu não dou uma origem, não dou um fim, fica infinito, né? Posso mostrar o que aconteceu no CAD quando eu não delimitei meu fim? Olha o que aconteceu. Eu não dei essa medida toda, eu dei? Ela tende ao infinito. Lembra que isso aqui estava em escala já normal? E não naquele outro Sim. desenho que eu estava? Então, Sim. eu vou aqui fazer um subterfúgio para sumir com aquilo que não me interessa, tá? Vou diminuir aqui. O que faltou aqui nesse desenho? Dá o fim, né, da minha linha de terra, não é isso? Sim. Tá. Este traço tá razoável? Ele tá um traço fino? Sim. Sim. Aqui, tá correto? Tá errado. Tá errado por quê? Porque teria que ser tracejado. Tracejado. Então, assim, ó, gente, não é traço ponto. Se eu fizesse isso aqui, tá certo? Traço ponto? Errado. Errado. Então, quando eu falo linha pontilhada, né, tracejada, eu estou falando aqui. Ó. Eu estou ampliando o desenho para que vocês vejam que ela está tracejada, ok? Por que aí, se eu fizer assim, vocês não enxergam ela tracejada? Por que, Rogério? Aumentou a escala, né, do zoom. Isso. Porque que acontece, gente? Esse nosso desenho aqui está sendo algo aí bem didático, né? Eu não tive a preocupação de botar escalas ali de ampliação ou de redução do desenho, ok? Mas mostrei ali para vocês como que teria que ter sido. Bem, o que eu quero mostrar agora para vocês? O nosso brilhante trabalho. Pode ser? Eu sei que vocês estão ansiosos, não estão? Não entendi.
Vou mostrar aqui para vocês. Alguém falou, mas eu não consegui entender se é reverberação ou não. Bom, esse exercício é um exercício avaliado. Botei aqui algumas considerações. Os fundamentos do desenho geométrico são fundamentais à resolução. O que eu quis dizer com isso? Plano, ponto, reta, etc. Tudo que é aquilo que nos remetem aí aos desenhos geométricos a fim de nós considerarmos aí posteriormente as nossas projeções. Considerar os conceitos de épora com relação a abscissa, afastamento e cota. O que significa isso, gente? O que acabamos de fazer, não é isso? Sim. Neste nosso exercício, nós fizemos com aquela prática ali de referência a abscissa, afastamento e cota com respeito a um ponto. Pode ser uma reta, pode ser. Vai ser a mesma coisa de que nós fizemos agora. Bom, baseado nisso, prosseguimos. Atentar à padronização técnica. Por que eu botei isso? Porque eu falei lá no início da aula para vocês que no terceiro exercício eu vou pedir para vocês botar esses dois desenhos iguais ao que fizemos agora em aula, de modo que a gente consiga ali se nortear como se fosse uma peça, né? Como se fosse alguma coisa em um documento. Bom, o exercício proposto compõe 2 pontos da nota geral, devendo ser entregue até sexta-feira, 2/10. Sexta-feira. Oi? Cortou para vocês? Enfim. Voltamos aqui o nosso trabalho. Então, o que eu estou pedindo aqui? Que seja entregue sexta. Sexta-feira pode ser quinta, de preferência, mas não segunda, tá? Pode ser? E aí eu pedi para vocês representar a épora dos tais pontos aqui descritos. Gente, tal qual, igual o que a gente fez agora. Se vocês pararem aí 10 minutos, que fosse depois da aula, vocês fariam isso aí brincando. E depois aqui, que talvez vocês achem mais dificuldade por não ter feito nada agora, mas vamos fazer amanhã, né? O que seria aí, né, eles representados lá nos planos, né? Que seriam com segmentos. Então, assim, não há dificuldade alguma no trabalho. O exercício 13 é aquele, né, que eu falava para vocês, de botar aquilo ali norteando aí uma pessoa, uma leitura correta tecnicamente. Então, assim, me chamem, né? Nós vamos falando, conversando junto. O primeiro exercício não tem nada por que ter problema. O segundo exercício, amanhã nós vamos treinar mais um pouco, vai ficar mais aberto para vocês. Então, assim, compõe a nota, depois não fica um acúmulo aí de matéria mais para o final da disciplina, que não é o nosso objetivo. Tá difícil? Não. O Jader... não tá fácil. Não tá fácil, seu Pedro? Mas não. Como? Sério? Esse primeiro que a gente fez hoje. Sim. Esse é o primeiro que a gente fez hoje, né? Amanhã nós vamos treinar mais. Por isso que eu lhe disse, agora 5 minutos o senhor resolve aquele. Primeiro. Não, mas que eu não peguei no início, que eu tava assim, não tava pegando a internet no início. Tá. Aí Quem eu não precisar... sabia onde é que tirou aqueles 4 ali, do A, B, C e D, das retas ali. Aí eu não sabia onde é que tirou aqueles valores, por isso que eu fiquei meio perdido. Os valores foram arbitrados por mim. Pois é, mas eu não tinha visto esse áudio. Ele quer me convencer, internet, vocês viram? Ó, seu Pedro. Bom, gente, hoje é terça-feira, não tem nada de difícil, né? Vamos ver o que vocês conseguem, né? Eu acredito que não tenha dificuldade. Amanhã nós vamos treinar mais desenho. Então, é uma boa tentativa aí, quem quiser, né? Poder também fazer esse treino, estar ali na aula, tirar dúvidas depois de ler. Eu não vejo, assim, grandes dificuldades. O primeiro é tal qual que a gente fez agora, né, gente? Então, tá fresquinho aí na memória. Eu vou enviar tudo pelo WhatsApp agora, a aula vai ficar gravada. Vou postar essa aula e a de ontem, que não ficou. E aí, vocês vão me chamando, beleza? Beleza. Então tá. Combinado. Boa noite, então, para todos. Hã? Boa noite. Boa noite.
Barbadinha. Boa noite. Para todo mundo dormir muito bem. A culpa é do monge. Tá, ok. Terminar de ver. Ok? Pegar o finalzinho, Então tá, brigadão. pegar o finalzinho do jogo agora, gurizada.